Ninguém tinha esse interesse, ninguém via pra perto de mim. Eu sabia da verdade, mas não quer dizer que eu fazia o certo. E aí mesmo eu não sendo praticante, eu não queria ser do outro lado da moeda. Fala, gente! Mais um Tete a Tete com a Pri começando. Mês de janeiro, tá especial demais. Você tem visto que cada episódio tá num local diferente. E hoje eu tô aqui ao som dos pássaros. Não sei se você tá tendo o privilégio de ouvir como eu, mas tá lindo demais, porque eu tô aqui no chalé aconchegante. Quero agradecer minha sogra. Um beijo grande pra ela que abriu esse espaço pra que a gente pudesse estar gravando esse episódio de hoje. E deixa eu falar, quem tá comigo aqui é uma linda do Senhor, uma princesa. Eu quero que você receba comigo Cecília Bandeira. Oi, gente! Tô muito feliz de estar aqui, viu? Muito feliz de ter essa oportunidade de estar aqui no podcast da Pri, no Tete a Tete com a Pri. Isso mesmo. E pra você que não sabe, uma curiosidade sobre ela é que é Ana Cecília, gente. Sim, gente, muita gente não sabe, mas meu nome é Ana Cecília. Nem eu mesma lembro às vezes, sabe? De Tipo, falar. eu sou Ana. Alguém me chama de Ana, daí eu tenho que chamar pra eu perceber que é comigo. Que é uma coisa assim. Que interessante. E é muito engraçado que a gente tem um aplicativo da Bíblia e eu gosto que todo mundo use o mesmo aplicativo para que a gente esteja numa comunidade, que a gente ore junto, que a gente leia junto a palavra. E aí eu lembro de ter falado com ela uma vez e aí a gente era amiga na Bíblia, né? E aí esses dias eu olhando, quem que dos jovens ainda não tá nos meus amigos da Bíblia? Fui olhando. Cara, a Cecília não é minha amiga da Bíblia, eu não acredito. Fui falar com ela, dela pastora, é porque lá é Ana Cecília. Eu tava procurando só Cecília. Mas tirando essa parte, né? Queria que você se apresentasse um pouquinho pra gente, como é que tá o teu coração, a respeito de tudo que Deus tem feito aí na tua vida. Então, gente, como a pastora já falou, meu nome é Ana Cecília Bandeira, eu tenho 20 anos, e... De onde você é? Isso. De onde você veio? Tá, então, eu sou de Porto Velho, Rondônia. Eita! Sim, é bem longe daqui. Lá em cima. Sou do norte do país, nasci lá, cresci lá, toda minha família é dessa região. E eu me mudei pra cá faz pouco tempo, assim, né? Faz uns 2 anos que eu tô morando aqui em Santa Catarina, aqui na Palhoça. E tem sido, assim, uma experiência única. Porque quando eu vim pra cá, não era uma coisa que eu queria, sabe? Uhum. Não era um desejo do meu coração me mudar da minha cidade, me mudar do meu conforto, da minha família, dos meus amigos, da mesma escola que eu estudei toda a minha vida. Não, foi uma coisa, assim, uma mudança, assim, do nada, que eu tive que ir para um outro lugar, me acostumar com uma nova escola, com um novo contexto, e foi, assim, bem impactante. O início não foi tão fácil. É porque às vezes a gente não vê o processo da coisa, né? Só vê a coisa pronta. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Então, antes de vir para Palhoça, você nunca tinha se mudado até então? Você ficou sempre em Rondônia? Sim, eu sempre morei na mesma cidade, frequentei a mesma escola, morei na mesma casa. Meu Deus! Ia todo domingo pra casa da minha avó, via sempre as só. mesmas pessoas. Tipo assim, eu tinha o costume de visitar outros lugares, mas assim, de morar mesmo, de frequentar os lugares, a mesma igreja, sabe? O mesmo contexto É a minha sempre. rotina, Isso. sim. Era muito confortável pra mim, Imagina, assim. né? A zona de conforto ali totalmente. Mas o que fez vocês virem pra Santa Catarina? Vocês já conheciam Florianópolis? Como é que foi essa situação? Então, tudo começou com a minha avó. A minha avó recebeu uma palavra de Deus há uns anos atrás de vir morar pra cá. E daí ela veio, mas ela teve um tempo aqui, morou, depois retornou pra nossa cidade, depois voltou de novo, e daí meus tios que moravam em outro país vieram morar aqui também. E daí começou essa migração da minha família, de todo mundo vir pra Santa Catarina. Do nada. Do nada. Então eu vinha sempre pra cá no verão, visitar. Só que daí minha mãe, como via que, tipo, a sua mãe morava aqui, as tias, né, as irmãs dela, no caso, ela tinha o desejo de vir morar pra cá. Então, no ano da pandemia, a gente decidiu que viria morar pra cá. Então, assim, foi repentino, uma mudança repentina. E bem na pandemia que parou tudo, né? Tipo, Sim. Imagina a loucura, você estar num lugar novo, dentro de casa, que ninguém tava saindo, e, tipo, como que foi pra você conhecer as pessoas? Que loucura. Então, no primeiro ano que eu vim pra cá, eu tava terminando a escola e eu continuei na minha escola de lá. Então eu só ficava em casa. Porque era online. Isso, Sim. era online. Daí no outro ano veio a mudança de fato, assim, de eu ir pra uma escola que eu não conhecia ninguém.
E aí, foi uma mudança muito drástica pra mim, porque eu sinto que as pessoas aqui são diferentes. Então, ninguém tinha muito interesse em me conhecer, assim. Que loucura, né? Todo mundo fala que o Sul é muito frio, literalmente, as pessoas, né? Ninguém tinha esse interesse, ninguém vinha pra perto de mim. Sim. Mas eu sempre fui uma pessoa que, se eu via que tinha alguém ali de escanteio, eu ia na pessoa. Então, eu era pessoa nova, só que tinham outras pessoas novas, então eu me apeguei nessas pessoas. E daí eu tive ali uma amizade. Como a gente tem coisas em comum. Você já viu meu testemunho, né, do meu GC? Já escutei. Eu era sozinha e eu também. Ao invés de eu ficar num vitimismo, ninguém me chama, ninguém me não sei o quê, eu comecei a fazer meu clã, é isso mesmo. Esse é protagonista da sua própria história, muito bom. Só que nesse contexto também da escola, as pessoas tinham uma visão que era muito diferente da minha. Eu cresci em um ambiente cristão, Sim. mas isso não quer dizer que também eu era ali a seguidora da Bíblia, a seguidora de Deus, sabe? Era ali, tipo, eu sabia da verdade, mas não quer dizer que eu fazia o certo. Não praticante, quem sabe ainda, não só ouvia. E aí, mesmo eu não sendo praticante, eu não queria ser do outro lado da moeda. Não sei como eu posso Tipo explicar assim, isso. eu estava aqui no meio, não era nem aqui nem aqui. Isso. Morno. Isso, Não era quente nem frio, morno. Exatamente. Então, assim, eu não tive relações, assim, muito profundas com as pessoas. Sim. Então, nesse ano, eu só ficava em casa, ia pra escola, estudava pro vestibular, e era isso que eu fazia. Via minha família, apenas isso. E eu fui me tornando, assim, uma pessoa muito que pensava só em mim, sabe? Muito individualista. Só pensava no meu eu. E não ligava muito pras pessoas, tipo, eu só fazia o que me dava na telha, sabe? Só relacionamentos que daí eu só vou conversar com aquela pessoa se ela for agregar em alguma coisa, tipo, na minha vida. Isso. Uau. Isso é completamente errado. Completamente errado. Hoje em dia eu percebo isso. Que, de fato, eu tava ali vivendo dessa forma, sabe? Não tinha nem interesse... Ambições, perspectivas. Isso, eu que tava loucura. ali numa mesmice. E aí teve o período em que eu conheci pessoas que mudaram essa perspectiva em mim. Que ajudaram, que o Espírito Santo, né, conduziu elas pra me ajudar nessa jornada. Foi aí que uma vez eu fui na vigília. Eita. Eu fui nessa vigília, gente, assim, foi porque forçaram muito. Certo, porque eu não tava queria. nem com um pouco de vontade de ir. Foi um dia depois do encontrão ali de GC. E aí ficaram, vamos. Aí eu falei, tá bom, eu vou. Mas eu fui assim numa... Contrariada. Sem nenhum pingo de vontade de estar ali. Mas eu fui. Eu fui lá no final, sabe, do sítio. Fiquei lá, tava de boné, tipo, bem escondida. Olha assim. só. Tava com boné azul. Aí Eu nem consigo te ver de boné, cara. Mas eu nem uso boné que mais. coisa engraçada, tá? E aí, curiosidades. E aí? E aí, pastor Diego falou assim, ei, você que tá de boné azul, eu virei assim, que tá aqui? Era eu. Aí de boné azul, numa vigília, com certeza, não é muito comum à noite a gente usar boné, né? E aí? Sim. Aí o pastor falou sobre o que eu estava vivendo naquele momento. Nesse período, eu morava com a minha irmã e com a minha avó. Só que minha avó estava se mudando para outro país. E aí, minha avó tem um chamado ministerial, sabe? Ela é uma mulher de muita oração. De missão, né? Isso, de missão. E aí, o pastor falou, tem uma pessoa da sua família, que é muito importante para você, que está se mudando agora. E ela vai deixar um legado para você. Vai ser a sua missão. Isso, fazer aqui nesse período. Então, isso girou uma chave na minha cabeça. Assim, eu sempre acreditei em Deus, mas ele falou diretamente comigo, sabe? Diretamente ali, uma coisa específica, uma direção. E aquilo... Tocou teu coração, isso, tocou meu coração. Daí eu pensei, tá, mas e agora? Tipo assim, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a me aprofundar na palavra. E isso foi algo que mudou totalmente, sabe? Realmente, estar em um ambiente com pessoas que buscavam mesmo que eu, que me motivavam nisso, um GC, sabe? Que motiva ali a gente ter a leitura da palavra, mudou totalmente. Então você poderia dizer, para quem tá nos assistindo, que o pertencimento, ele é importante na vida de um jovem para poder puxar, mesmo que a pessoa esteja sem vontade. Sim. Porque eu fico falando isso constantemente, porque muitas pessoas dizem assim, não me influencia onde eu estou inserido. Eu digo, todos somos influenciados onde estamos inseridos. É impossível a gente não se influenciar. Porque, por exemplo, você não queria ir, mas a tua gangue, a galera que estava em volta disse, você vai. Mesmo se você não queira, porque era o pessoal que tu andava. E você acabou indo. E foi nesse dia que uma chave virou. Mas e se você não tivesse ido?
Sim, E teria se a demorado. tua galera fosse outra, ia dizer, fica em casa mesmo, não vai. E aí tu ficaria e perderia de ouvir a voz de Deus especificamente pra tua história. Eu acho tão engraçado que é pouco falado sobre isso, mas é algo tão profundo. Né, essa questão de com quem você anda, com quem você tá trocando seus dias, dizem, não, são fases. Não, gente. E se você puder ter uma trajetória desde o início de uma maneira maravilhosa, mais profunda, de fato você vai ser outra pessoa. Porque o que tu falou pra mim? Mudou tudo. A minha forma de ver mudou. Porque é isso que o evangelho faz, ele transforma. Sim. Ele parece que abre os nossos olhos, né? E qual que é a importância que você diria do discipulado? Então, cara, eu amo o discipulado, de verdade. Eu tenho acompanhado muito sobre isso, estudado sobre, porque eu vivo isso. Quando eu entrei ali na Mais de Cristo, de início já, eu fui discipulada, eu entrei no GC, fui acompanhada. E, de fato, muda tudo, porque a gente tem uma direção, a gente tem alguém ali que está nos escutando, alguém que é guiado pelo Espírito Santo, que vai nos guiando, assim, nos ajudando nas nossas dúvidas, em relação à palavra, em relação à oração, devocional. Então, assim, eu acredito que o discipulado é essencial. Essencial, é isso. Não tem como você pertencer ali numa igreja e não tá inserido, né? Isso, e não ter um discipulado, não ter ali alguém que vai te guiando, te ajudando nessa jornada. Eu acho que, assim, se eu não tivesse tido esse acompanhamento, pessoas que tivessem me ajudado nesse início, e também agora onde eu tô, porque eu acredito que o discipulado é até o fim da vida. Sim, é um constante aprendizado. E como que você conheceu Mais de Cristo? Eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, porque a gente não falou sobre isso. Mas como é que tu chegou? Porque tu era de outra cidade e tal. Não tem ainda, porque Deus vai mandar pessoas lá pro norte pra abrir Mais de Cristo. Mas como que é essa questão? Então, a minha irmã trabalhava em um local. E daí, sabiam que ela tinha essa vontade de pertencer, mas que ainda não tinha encontrado uma igreja que ela se sentisse pertencente. Então, chamaram ela pra ir na Mais de Cristo. Pra visitar. Isso. Só que primeiro enviaram o número dela pra Milene, pra ela ir pro GC. E ela falou, Cecília, eu não quero ir sozinha no GC. Aí eu falei assim, cara, eu não acredito que tu vai me levar no negócio. Aí eu falei, mas eu fui companheira e eu vou ir contigo. E aí a gente foi, a primeira vez que a gente foi na Mais de Cristo foi um domingo, num GC, antes do culto do Alive, quando era no domingo. E aí, a gente participou ali do GC, e aí no final ela me perguntou assim, e aí, vocês gostaram? Vocês vão vir pro próximo? Minha irmã já falou assim, claro, vamos, e eu fiquei tipo assim... Responda por você. Como é que eu vou falar que eu vou vir todo domingo? Eu tenho que pensar. Eu sempre penso assim, pragmática, tipo, querendo controle de todas as coisas. Sim, eu tenho que pensar se eu vou... Aí ela começou a ir e eu não. Aí foi depois da vigília aí que eu comecei a realmente... tipo, eu vou ir. E agora, gente, eu tô em tudo. Tudo. Inclusive, líder de GC em treinamento. Daqui a pouco vai estar, né? Mas o assunto que não quer calar, e eu quero muito ouvir essa experiência, inclusive esse tete-a-tete, eu acho que é o centro disso, é a tua experiência em missões. Eu gostaria que você contasse um pouquinho, porque foi bem recente, né? Foi em 2024 ali, mas bem no finalzinho do ano. E a gente teve o privilégio, e eu acho, cara, muito importante que eu vou falar aqui agora, você que é jovem, você que está debaixo de um pastoreio, e mesmo que não seja meio do pastor Diego, de alguém em outra igreja, outra denominação, você que está, eu sei que é cristão, eu vou falar assim, né, e você sente essa vontade de fazer missões, de cumprir o ID, porque o ID, ele não vem, a palavra não diz assim, ID por todo mundo pastores e pregar o evangelho, não diz ID diáconos, ID presbíteros, não, é você que é cristão, é para todos nós, é uma comissão para a igreja, para o corpo de Cristo. E se isso arde no teu coração, a importância de você ser enviado. Por que eu vou falar isso? Porque você vai estar debaixo de uma unção delegada. E isso é tão maravilhoso e lindo. E eu, assim, eu quero dizer agora, eu acho que eu nunca falei isso, mas eu acho louvável o coração da Cecília, da Belle, que na época ia junto, né? E ela pedir, tipo assim, uma oração antes delas irem pra missão. Eu achei isso muito lindo, porque isso é honra. E quando a gente planta honra, a gente colhe honra. Quem sabe não colhe logo seguida, mas durante a vida você colhe. E é algo lindo que, tipo assim, é um princípio que ninguém pode te tirar. Ninguém pode te tirar. E eu, como pastora, por muitas vezes,
eu não recebo honra, mas a minha escolha sempre vai ser honrar até o fim. Isso é um princípio que lá em casa a gente fala. Cara, não importa quem seja o líder, não importa se eu concordo ou não com a visão, se eu estou debaixo, eu vou honrar até o fim, né? E vocês, assim, tiveram essa oportunidade, que você vai falar onde e tudo mais, de ir fazer a missão. E eu achei incrível vocês dizer, orem por nós, nos envia. Eu achei lindo e eu gostaria de ouvir essa história agora. Então, gente, é o seguinte, eu tenho um desejo, isso é muito forte no meu coração, sabe, de querer servir as pessoas, tanto no meu ambiente como em outros lugares, ainda mais em lugares onde não tem ali o acesso em que nós temos. E aí minha avó, como a gente falou aqui, ela é missionária e ela estava no telefone com uma outra missionária e elas estavam falando sobre fazer uma viagem, em uma tribo indígena, em uma aldeia, no caso. E aí eu escutei, assim, só de relance, eu falei, vó, eu vou? Eu acredito assim. Sim, eu falei assim, eu não sabia onde era, quando era exatamente, o que eu tinha que fazer. Não, eu falei assim, ai, vó, eu quero ir, por favor, me leva junto. Aí a gente foi. Eu só descobri, de fato, onde era o lugar quando a gente tava no caminho, no carro, que daí eu fui perguntando pra mulher lá, pra moça. Sim. Então, onde é que a gente vai? E aí era no Paraná. Eita. E o nome ali do local é Apucaraninha. E o nome dessa aldeia é... Me esqueci agora. Não tem problema. E aí? Vai colocar aqui embaixo. Ó, Ricardo, se vira. Então, e aí, de início, eu não sabia o que esperar. Não sabia se era uma aldeia muito, tipo, de estilo antigo, se eles iriam estar, sabe, como a gente imagina, de pinturas, jeitos de vestir, ou se era mais sem atual. vestimenta. Isso! Eu não sabia o que esperar. Sim. Então, eu cheguei lá. E a primeira coisa que foi assim, eu notei, é que as pessoas são muito mais fechadas lá. Uau. Sim, Eu achei que era o muito. contrário. Não, eles são bem fechados, assim, no rosto. Eu não sabia se eles estavam gostando, se eu falava, se eu não falava, se eu dava um abraço, se eu falava um oi. Sabe, foi uma coisa assim, eu não sabia ainda como reagir. Eu tava ali chegando, fui Entendendo o observando. ambiente. Isso, entendendo o ambiente. E de primeira, eles já vieram com informações. A primeira coisa, no primeiro dia que eu cheguei lá, eu fiquei na casa de 2 pastores, os pastores que tinha na igreja de lá, que era a Assembleia de Deus. E aí eles tinham uma filha de 15 anos. Nesse dia, iria ter o chá de bebê dela, do bebê que ela tava esperando. Sim. E ela tava tentando ter esse bebê desde os 13. Oi? Então lá o contexto é bem Diferente. Isso. Mas tem todo um testemunho por trás dessa história, sabe? Sim, E é daí... porque é uma coisa muito cultural. E eu falo isso, tipo assim, porque às vezes a gente ouve, né, 13 anos, meu Deus, eu vejo a Isadora, ela tem 14, vai fazer 15 em fevereiro agora, e eu digo, meu Deus, é uma criança, né? Sim. E aí eu ouvi as histórias dos índios que têm filhos mais cedo, mas não difere muito da Bíblia, porque Maria era considerada uma adolescente quando, né, foi prometida a Jesus, os discípulos de Jesus eram jovens, então, tipo, é cultural. Sim. É cultural, é importante a gente falar isso, que a gente não tá incentivando os adolescentes a terem filhos cedo, não é. É uma história que ela tá contando da missão, né? Isso. Então, tipo assim, a cultura deles, de fato, é ter filhos cedo. Sim, lá. E daí outra informação que me falaram. Até os 15 anos, as meninas têm que casar. Caso não, vai ser muito difícil elas arranjarem ali um marido que queira elas. Você que tá com 30, calma teu coração. É um contexto tá tudo diferente. bem. É cultural. A esperança, não desista. Pois é. E Eita, daí, com 15 anos. com 15 anos. Então lá é um ambiente em que eles têm ali celular, tem internet, mas é totalmente... Eles vivem um dia a dia de uma coisa e veem outra coisa no celular. E daí, disso, acredito que surgiu também uma grande onda de suicídio que tá tendo lá entre os jovens. Deus. Foi isso, outra coisa que me falaram lá. Que eles estão muito... Depressivos. Isso, depressivos. Eles estão indo pelos caminhos, assim, de beber muito, de usar muitas drogas. Mesmo lá, tipo, eles estão ali crescendo nisso, sabe? Mas imagina, você viver num contexto mais ambiente, assim, inclusive a gente tá bem temático, né, de indígena aqui, mas imagina você viver num contexto onde é tudo muito simples, tudo, tipo, é simples, é diferente do que a gente tá acostumado numa cidade, né, grande, e aí, de repente, entra a bendita tecnologia, como eu falo sempre, a tecnologia tem seus pontos positivíssimos, meu Deus, não tem nem o que falar, se não fosse as tecnologias de hoje, quem seríamos nós, a gente tem que estar em constante evolução. Ao mesmo tempo, para essas questões culturais, imagina o tamanho da comparação que existe,
né? Tipo assim, eles vivendo uma coisa, vendo outra, a insegurança, o desejo de querer uma vida diferente e não ter, quem sabe, uma oportunidade, ou tem a oportunidade, mas existe a repressão da cultura mesmo de dizer tu não vai sair da cultura, é família, né? Ou algo assim, imagina. E aí o jovem que já tem ambições, tem hormônios à flor da pele, quer viver, e aí tá lá, entendeu? E eu não sei, né, como que é essa questão, se eles saem de lá, não ficam ali só naquele contexto, como que é essa situação do alimento, eles então, plantam ainda, como é que é? Então, eu tenho essa curiosidade. Como é que funciona lá na aldeia? Eles recebem alimento, eles também, então eles não pagam pelo alimento. Mas eles não saem de lá. Alguns saem, mas assim, lá eles raro. vivem isso. Tem, a cidade mais próxima é uns 45 minutos. Então eles ficam ali, tem escola, não tem mercado, mas tem escola. Então, tipo, eles Nossa, ficam que por loucura. ali, só que não tem tanta coisa pra fazer. Sim, não tem muita não atenção. tem. Eu fiquei lá, né, durante uns dias, e daí nos dias que eu não tinha meio que nenhuma Atividade? programação, Sim, programação. eu fiquei lá com a menina que tinha os 15 anos, e aí a gente ficou o dia inteiro assim, só sentada, Ficou conhecendo ela. conhecendo, a gente ficou conversando. Então tipo, bem tempo de qualidade, isso, tranquilo. bem outra... tranquilo, eles não têm preocupação, tipo, em acordar cedo, pelo menos na casa onde eu Sim, tava, sim, sabe? sim. 11 horas da manhã, eles acordavam. Sério, que delícia, eu acho que eu quero ser índio. Brincadeira. Sim. Ó, inclusive, deixa eu contar uma informação. Se você, você não, porque você já é casada, mas se uma mulher que é de fora da aldeia for casar com Um índio? um índio, ela pode morar lá. Mas se um cara que é de fora querer casar com uma índia, Não pode. ele não pode, tem que trazer a índia pra fora. Sim. Tem toda essa... Sim. E existe pessoas que vão pra lá e casam com índios? Eu não conheci ninguém, Vai mas que acredito que vai sim. que é você, irmã. Olha só a oportunidade, você pode casar com um índio e ir lá pra aldeia. Sim, que morar lá na aldeia. Que legal. Eles- Cara, muito interessante. E, na verdade, quando a gente fala de coisas de missão e tudo mais, nos desperta muita curiosidade, porque é um ambiente novo, né? E, tipo assim, como que é? Tem igreja lá? Como é que é a religião dos índios? Como que é essa situação? Então, eu fui somente na igreja evangélica. Porém, lá tem igreja católica, tem outras religiões. Mas Tem. porque assim, quando eu falo em aldeia, a minha mente ela funciona tipo um círculo gigante com oquinhas. E assim, não é assim. não É tipo é uma assim. cidadezinha, tipo um É uma bairro. cidadezinha, ó. Ai, lá que legal, vai, me conta. Tem 2.000 pessoas nessa que eu 2.000 fui. pessoas. Então, tem Caramba, bastante eu jamais gente. imaginaria numa aldeia assim. Eu tava imaginando outra coisa. Então, Coisa de gibi, sabe? sim. É. Ó, mas tem coisas que são bem características de aldeia lá. Exemplo, todo fim do dia, o cacique falava as informações num microfone, assim, no alto-falante. Que interessante. Aí eu ficava perguntando pra eles o que ele tá falando. Que é o dialeto deles. Isso, no dialeto deles. Aham. E eu ficava, o que ele tá falando? Só que elas estão tão acostumadas. Ai, que elas não me explicavam direito. Então eu ficava muito curiosa. Curiosa, tipo, sim. O que ele fala nessas informações durante o dia? Tipo, as brigas que aconteceram na aldeia. Eu fiquei muito curiosa. Sim, quais são as informações, quais são as notícias no momento? Sim, Aham. exatamente. Mas enfim, voltando ali pra como é que funciona Tá. a aldeia. As casas tem várias mini casinhas, assim. Elas não são coladas uma na outra, como a Mas gente são vê na rua. ocas, tipo assim, não, são... não são ocas, Não. mas elas têm um formatinho assim. Tá. Isso, e tem uns desenhos meio que indígenas, assim. Ah, é? Tá. Sim. E meio que é isso. Eles moram meio Tu que tira afastadinhos. foto dessas Tirei coisas. foto. A gente vai poder colocar no final do teu Sim, episódio, então fica até o sim. final pra poder ver essas fotos Sim. dessa experiência. E aí? Sim. Então, em relação à igreja evangélica, o que eu percebi? Lá, metade do culto também acontecia no dialeto deles. Então, quando eles falavam ali, hora do dízimo, hora da oração. Então o pastor, tem um informações. pastor índio. Isso, o pastor de lá É índio. indígena. Isso. Ah. Isso. No dia que eu fui, vieram pessoas de fora. Então, na pregação, eles falaram em português mesmo. Mas Sim. durante ali o restante do culto, falavam no dialeto deles. Mas daí tem a tradução ou eles falam as Não duas tem línguas? tradução. Eles têm as duas línguas? Eles têm as duas. Então eles são bilíngues. Eles são bilíngues. Então eles têm o dialeto do índio E e, falam o português. português. Ai, que Isso. legal. Isso. E durante, quando eles falam no dialeto deles, Ah. eles não fazem ali a tradução. Quem não entende, Não entende. fica ali, Perdeu. Fiquei ali tentando entender o que ele tá falando. Mas sabe que eu não sei como que é pra você, tipo assim, porque eu tive a oportunidade de ir pra Suíça com 15 anos e eu lembro que eu tava muito machucada. Nossa, por causa da separação dos meus pais e tudo mais, eu acho até legal falar disso porque tu também é bem viajada, né, que eu sei. E teve um momento que a minha tia, ela me levou numa igreja, mas era suíça. Né, a igreja suíça ali, e ali onde a gente tava é a Suíça francesa. E o culto todo era em francês, obviamente, porque tô ali naquele lugar, né? E eu lembro que eu fui com ela e tal, e gente, assim, ó,
era uma presença do Espírito Santo tão grande que por mais que eu não falasse francês, por mais que eu nunca tinha escutado direito, eu entendi aquela palavra foi pra mim. E eu lembro de chorar. Era uma palavra em João, se eu não me engano. Eu não vou lembrar exatamente com exatidão, porque eu era mais nova, enfim, faz muito tempo. Mas eu lembro de entender tudo. Era como se o Espírito estivesse falando com a minha alma. Eu, Priscila, não entendia o dialeto francês, a língua francesa. Não tinha a interpretação total daquilo, mas era como se o Espírito estivesse ministrando na minha alma. Foi uma experiência tão louca e tão diferente. Não sei se foi assim lá com você, mas foi muito diferente mesmo. Uma experiência nova. Então, no momento em que eles falavam no dialeto deles, durante o culto, não foi exatamente a pregação. Então, foram assuntos, algumas coisinhas eu entendia. Sim. Então, eles estavam falando sobre isso, sobre a criação do templo, ali, eles falavam sobre isso, sobre os dízimos, as ofertas. Então, nesse sentido, eu compreendi ali. Mas uma coisa que eu notei, que tu estava falando, em relação ali de sentir a presença, eu via muito a devoção deles, sabe? A honra deles, a forma em que eles adoravam, a forma em que eles estavam ali se dedicando, sabe? Então, eu pude presenciar isso, vi que por mais que eles não tenham todos os recursos, eles estão ali presentes, eles estão ali se dedicando, sabe? Então foi muito lindo. Bom você falar sobre recursos, porque era uma dúvida que eu tinha, e talvez seja a dúvida do pessoal também. E, gente, assim, talvez eu não faça todas as perguntas que você queira fazer, depois você coloca no comentário, chama a Ceci pra poder falar, ou a Ana Cecília, né, pra conversar sobre isso. Mas, em relação ao recurso, como que é o recurso deles lá? Eles saem trabalhar, por causa da plantação. Isso é uma coisa que, tipo assim, você falou dos dízimos e ofertas, mas se eles não saem, qual é o recurso deles? Qual então, a fonte, né? Lá dentro tem lanchonete, tem um postinho. Então, na casa que eu fiquei, a pastora, ela trabalhava em um postinho que tem lá na aldeia mesmo. E o pastor, ele era o pastor da igreja. Então, eles tinham o dinheiro através disso. E as outras pessoas trabalham, uma das pessoas em que eu estava na casa, trabalhava fazendo aquelas artesanatos, entendi, sabe? Uhum. Então, eu acredito que ele talvez ia pra fora em alguns dias e vendia. Então, eles trabalham assim, isso. Que loucura, Tem né? vários muito tipos. diferente, é um contexto bem diferente. Mas que bacana. O que mais que você poderia me contar dessa experiência? Tá. Uma coisa que eu queria contar é que teve um dia em que nós, ali que estávamos, eu, minha avó, servindo, a gente saiu pela aldeia andando mesmo pra falar com as pessoas, pra convidá-las pro culto, pra falar de Jesus, pra talvez perguntar se eles precisavam de alguma oração. Como eu disse, eles são bem fechados, então a gente não teve tanto acesso assim a informações ou a abertura alcance, mesmo deles, isso. né? Uhum. Mas uma coisa que eu percebi é que lá na igreja eles têm uma visão. Isso é uma coisa que, como eu disse, através da palavra, do conhecimento, a gente vai mudando. E quando a gente não tem um discipulado, uma ajuda para entender coisas da palavra, pode ser que às vezes a gente falte alguma coisa. E uma coisa que eu notei é que o pessoal que estava ali dentro da igreja, às vezes se acostumava a ficar só ali dentro, sabe? E às vezes não alcançava as outras pessoas, talvez por estar fechado aquilo, sabe? Não querer, talvez, quero procurar uma palavra aqui que eu consiga explicar pra vocês. Talvez achar que a pessoa não iria querer ouvir, e realmente acontecia, de quando a gente saiu ali, algumas pessoas não queriam escutar o que a gente estava querendo falar ou nos receber. Então, isso foi uma coisa que eu notei. Deixa eu tentar... Meu Deus, eu me confundi. Às vezes tem corte? Pode. Ah, tá. Eu me confundi muito. Aqui o que eu tava tentando explicar é que exemplo ali, ó. Quando a gente tava... Pior que eu não consegui nem te ajudar, porque eu não tava entendendo uma coisa também. que eu tô tentando explicar. Que eu tô tentando explicar. Ainda não tá É que coisa, ali... né? Tá, não. Ah, tá. Vou tentar explicar pra ver se Tá. vocês me compreendem. Tá. Ali, quando a gente tava na igreja... eles não tinham muito anseio em sair pra fora e chamar as outras pessoas. Quem era dali, da aldeia. Era ali, tipo, Isso, eles estavam acostumados ali no... Tipo, isso é de familiar. Isso. Família em família, tipo, é uma cultura familiar. Isso. Tipo, se eu nasci num lar cristão, eu continuo indo. Isso, não mas tem eu não sou de fora, tanto isso, faz. tipo, não não tem tem um muito- id. Eles não têm. o ID, Pronto. isso, exatamente. Fechou, vamos lá, então. 3, 2, 1. Então, uma coisa que acho interessante eu comentar é que lá na igreja, a questão ali da religião, de ser um cristão, é algo mais familiar ali, que vai de família para família, quem está ali dentro fica ali dentro, mas quem tá fora não é muito acessado. Não tem muito o É ID. só gerações ali, mas eles não pensam em alcançar pessoas. É Isso, tipo, é deles. Eles têm acesso. Eles foram os Isso. escolhidos, vamos dizer. Sim, isso foi uma coisa que eu percebi ali, mesmo
por como é que foi a nossa ação ali no Experiência, evangelismo, isso, a nossa experiência. Então, por isso que eu destaco a importância de nós reagirmos, sabe? De nós nos... Pra não virar a mesma coisa, né? Não virar Porque a mesma senão a gente coisa. vai virar simplesmente frequentadores de culto. E eu acho muito interessante pegar um gancho daquilo que tu falou lá atrás e agora unir com isso agora, porque você começou o teu testemunho dizendo assim: pastora, na época eu era muito egocêntrica, muito egoísta, só pensava em mim e nos meus próprios benefícios. Porém, quando você começa a fazer algumas ações em prol do reino de Deus, é impossível você não ser transformado, tanto que você foi, a ponto de agora você abdicar do seu tempo, do seu conforto, sair da zona de conforto e ir até uma aldeia e ter essa experiência tão linda que foi, né? E hoje tá cuidando de pessoas, enfim, tantas mudanças. E olha o que o evangelho tem poder de fazer. Sabe, eu queria ressaltar essa importância, porque de fato, a nossa natureza humana, nossa carne, ela é má. Ela é muito má, ela é muito imperfeita. Porque o pecado entrou no mundo através de Adão. Então, quem não sabe qual é cristã, vem estudar com a gente. Tem Philips, tem GPS. Tu fez, né? Os dois? Isso, então, eu faço o Philips e já fez fiz o GPS. Então, como é importante a gente ter essa base pra entender a Bíblia também. Porque senão você lê, só frequenta culto e tipo, é isso aí. É um morno que nunca se posicionou em nada. E eu quero dizer pra você uma coisa. O evangelho, você não é chamado pra ganhar bênçãos de Deus. Exatamente. O evangelho é você morrer. É um convite, você quer morrer. Eu brinco, né, que ao invés de a gente ter aqueles apelos, quem quer aceitar Jesus, levanta sua mão. Tinha que dizer, quem quer morrer hoje aqui pra si mesmo, porque é uma morte de todos os dias. E você tem que literalmente olhar pra dentro de si e dizer, cara, eu sou muito egoísta. E olhar e falar isso é tão difícil, né? Porque Sim. Parece que a gente sempre é perfeito sem defeitos. Mas uma coisa que aconteceu comigo, antes de eu realmente buscar a Cristo e realmente buscar o conhecimento, né, de pedir conhecimento pra Deus, eu me achava a pessoa mais madura, eu me achava uma pessoa assim... Porque a gente é cego. Mas hoje em dia, eu consigo, a cada dia, eu sou confrontada pela palavra, eu consigo enxergar um defeito em mim que eu preciso melhorar. Melhorar não pra eu ser a melhor, mas pra que outras vidas sejam isso. É uma santificação constante para que a gente alcance a glória do Senhor mesmo. E é isso que eu quero dizer. Se você for apenas um frequentador de culto, você nunca vai ter a sua vida transformada. Você ganha sementes? Óbvio. Eu sou uma pessoa que frequentava e eu sei que a semente estava no meu coração a ponto de eu ser alcançada depois. Porque aquela semente nunca saiu dali. Porém, tem um momento que você decide. Houve uma virada de chave na vida dela? Sim, mas ela também decidiu estar unido com a força de vontade que você tem. Então, tipo, eu só fui transformada quando eu decidi também ser transformada por Jesus. E foi um caminhar, não foi da noite pro dia. E eu digo pra ti, esse ano que passou, 2024, Deus trabalhou muito no meu orgulho. Eu comecei a me ver imperfeita, comecei a ver muito mais do que eu via antes. Porque foi um tempo de maturidade também. Porque a maturidade cristã, ela vem conforme o tempo, não é um processo. Igual tu falou, o discipulado é pra vida toda, essa transformação também é pra vida toda, porque, acabei de falar, o pecado está no mundo. Nós não somos perfeitos. Enquanto as pessoas olharem para a igreja, olhando pessoas, você vai ser frustrado. Mas no momento que você olha para Cristo, começa a fazer a vontade dele, a vontade do Pai, né? Você começa a viver coisas extraordinárias do Senhor. Por isso que o tete-a-tete é tão importante. Eu falo pro pessoal, eu não quero que você seja apenas um ouvinte dessas histórias incríveis que Deus tem feito na vida das pessoas. Eu quero que você tenha suas próprias histórias para contar. Eu falo assim, melhor do que viver, né, e ouvir as histórias alheias, é você ter suas próprias experiências para contar. E você foi atrás de uma experiência. Isso para mim é muito gratificante. Você não tem noção de como me alegra como pastora, como cristã, como pessoa. Isso me motiva a querer, cara, qual vai ser a minha próxima viagem missionária? É isso que veio na minha cabeça, porque se você não arde no teu coração, pessoas não ardem no teu coração, você não está vivendo o evangelho. Sim. Porque não tem como ficar só para você. Quando você conhece a Cristo, é impossível você querer só para você. Não tem como, porque ele é tão grande que não dá pra ficar só comigo, né? E a gente pode ler o texto de hoje? Claro. Eu queria que você abrisse com a gente lá em Provérbios 1, os versículos 22 e 23. É isso? Isso. Até quando vocês, ingênuos, amarão a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? Deem ouvidos à minha repreensão.
Eis que derramarei o meu espírito sobre vocês, e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Por que esse versículo 6? Então, eu escolhi esses versículos justamente pelo fato de que Deus tem a sabedoria que nós precisamos. Deus, ele tem todo o conhecimento. Ele é o criador de tudo, do universo. E ele conhece o quão falho nós somos e o quanto nós precisamos dele. O título dessa passagem que está aqui na minha Bíblia é assim, Convite da Sabedoria. E fala sobre nós termos acesso, mas às vezes a gente negligencia. Eu muitas vezes também negligencio, porque eu não sou perfeita. Mas é reconhecer que a gente precisa buscar para que não só nós possamos ser transformados, mas que através de nós outras vidas sejam transformadas. Porque é isso o propósito, como a pastora falou. Se a gente não ama as pessoas, se a gente não tem ali anseio por ajudar as vidas, para que elas conheçam a Jesus, que é assim o maior presente que a gente poderia ter recebido. Se a gente não tem esse anseio, a gente não tem nada. E é muito interessante falar sobre isso, porque como pastor eu tenho uma experiência, né, vai fazer 7 anos? Não. 5 anos, não sei. Sou péssima com datas. Enfim, já desisti, gente. O que acontece? Nesse meio tempo, eu vejo, assim, o quão o chamado, ele é um convite para morrer mesmo. Porque, assim, às vezes você acolhe a pessoa, você ama, você coloca dentro da sua casa, você cuida, tira todos os carrapichos, e a pessoa, tipo assim, te apunhala pelas costas mesmo. Sem dó, sem nem piedade, não tá nem aí pro que você sente, nem aí pra pessoa que você é. E se não é Cristo dentro de você, para que você libere perdão, se não é Cristo dentro de você, para gerar compaixão, se não é Cristo dentro de você, para ver o caos que as pessoas causam ao seu redor, e mesmo diante do caos você ter paz, você não consegue prosseguir, porque é muito ingrato o chamado. É muito ingrato viver com pessoas, conviver com pessoas, amar pessoas. Quem sabe você já foi traído, quem sabe você já foi enganado, criticado, caluniado. Eu não sei qual tipo de coisas terríveis que pode ter acontecido na vida de alguém, né? Seja trabalho, seja enfim. E se você não tem Cristo, eu penso assim que é quase impossível de viver. Por exemplo, por que tem tanta taxa de suicídio? Porque Cristo não é o centro. Porque a partir do momento que Cristo entra, a plenitude dele habita dentro de nós. Porque assim, não é algo de eu ir na igreja e frequentar para eu ter essa intimidade tão grande. E sentir o que eu sinto e ter essa plenitude. Não, é uma intimidade muito profunda. É literalmente o que você falou. Agora é conhecer a palavra, a sabedoria que habita em Cristo eu quero dentro de mim. Eu quero ter a essência de Cristo dentro de mim para poder lidar com isso, porque sozinha eu não consigo. Exatamente. E reconhecer isso, né? Ai, gente, assim, ó, eu amo falar de Jesus. Eu também amo. Eu fico pensando assim, eu fico empolgada. Se você, uma coisa eu amo muito Jesus, aquela. Sim. Se você não sente esse desejo ainda, é só pedir. Ora. Pede para Deus te dar esse desejo por ler a palavra, por conhecer a Cristo, por amar as vidas que Deus vai te dar. Amém. Deus vai nos encher do amor dele, eu tenho certeza. Amém. E agora pra gente finalizar. Ai, meu Deus, eu já tava com gostinho de quero mais esse episódio. Quem sabe vai ter parte 2, 3, 4. Adorei. Mas pra gente poder finalizar, o que você gostaria, né? De todo esse episódio, de tudo que a gente falou aqui, uma palavra pra quem tá nos assistindo pra gente finalizar aqui. Então, primeiramente, eu vou fazer um englobado. Pode fazer. Primeiramente, eu queria agradecer aos pastores, a minha líder, que é a Milene, agradecer primeiramente a Deus, ao Espírito Santo, né, por capacitar a vida deles, por estar me guiando nessa jornada. Também agradecer pela vida deles, porque eles criaram Compaixão em Movimento, em que tem o GPS, que tem o Philips, que eu recomendo muito para vocês fazerem, que me ajudou muito, muito nessa jornada de autoconhecimento, de conhecer mais a palavra, de querer buscar. E o que eu quero falar para você é que Deus, ele tá ali te escutando, ele conhece o teu coração e as tuas intenções. Então não desista de buscar mais dele, de orar, sabe? Às vezes é muito difícil a gente orar e reconhecer, sabe? Ser confrontado pela palavra e reconhecer os nossos pecados, as nossas falhas, mas é nesse momento que a gente tem que mais buscar, porque daí ele vai começar a transformar e você vai ver a transformação que ele é capaz de fazer.
e você vai ser cada vez mais cheio a ponto de transbordar em outras vidas. E o meu desejo é que vocês transbordem na vida de várias pessoas. Eu também quero muito, ser um copo cheio a ponto de transbordar em outras vidas. E eu acredito que seja isso. Amém. Nossa, gente, assim, ó, quando eu conheci a Ceci, eu achei que ela era super tímida. Gente, olha que lindo que ficou esse episódio. Eu tô apaixonada por esse episódio. E eu quero mais uma vez agradecer a tua presença, a tua coragem de falar, porque contar uma experiência, por mais que a gente viva, a gente compartilhar é difícil, não é tão fácil assim. E como eu falei pra você, se você tem alguma dúvida que eu não tirei, você ficou interessado em viagem missionária, quer saber como faz uma, o Paixão Movimento todo ano tem 1, 2 viagens missionárias por ano. Claro que não fomos ainda numa aldeia, quem sabe um dia, mas a gente tem esse propósito de literalmente a gente ter essa experiência de olhar pra fora e não olhar só pra dentro. Dentro, eu, não. Agora eu vou olhar quem precisa de mim também. Então a gente tem essas oportunidades. Então por isso que eu fiquei muito feliz com essa experiência da Ceci. E eu falo assim, gente, um líder de jovem, ele não pode achar que os jovens são seus. Eles não são seus. E não é pra você também. É literalmente uma estação de passagem, uma plataforma de voo. E o líder ele tem que entender que ele tem que fazer o passarinho voar, né? E eu me alegro muito que na Palhoça Deus tem nos dado tantos jovens com amor por almas, que são apaixonados por Jesus, que conheceram ali, a chave virou ali e estudam ali. Isso me deixa tão feliz. E a minha vontade é, um dia eu ouvi muitos testemunhos de várias pessoas em vários lugares, outros aqui, fiquem aqui também para ganhar sua cidade local, mas eu sei que tem um chamado para ir, vá mesmo. A gente já tem gente lá em Portugal que são cara, começou aqui como adolescente, participou de todos os treinamentos, fez tudo, foi para Portugal, casou e hoje é líder de jovens lá. Cara, eu agradeço a Deus. Eu acho que não tem coisa mais linda, e eu vou chorar talvez, e eu acho... Eu choro junto porque eu sei quem é. Entendeu? E eu fico assim, uau, vale a pena. Vale a pena não olhar só pra si mesmo, vale a pena as lutas, porque são muitas. Tem umas vezes que você acha que não vai conseguir passar, mas é o sangue de Jesus que te cobre, que te dá a força necessária para poder dar mais um passo, né? E ver esses frutos lindos, que são as vidas de vocês, crescendo no amor de Jesus, não tem preço. Então, meu Deus, gente, era para ter finalizado já. Agora eu passei mico. Mas eu quero agradecer a todos os jovens que a gente lidera. Vou dedicar a vocês esse episódio para que essa chama não se apague, que não seja só a Cecília, mas seja uma fagulha que invada agora você, para você ter as suas experiências com Jesus através do evangelismo, através das missões. Amém? Eu quero agradecer novamente a minha sogra. Esse local é lindo, tem a unção do Espírito aqui, a calmaria, esse momento tão de tranquilidade, chalé aconchegante. Segue lá no Instagram, fala com ela, vem com a sua família aqui, tem de casal e tem também pra família, é lindo demais. Então, e eu quero dizer pra você que durante esse ano de 2025, o meu intuito é fazer tete-a-tetes em lugares diferentes. Você que tem um local e quer também que eu divulgue, eu estou aqui pra abençoar a tua vida sim e abençoar nossas vidas, porque eu tô sendo muito abençoada aqui no Chalé Aconchegante com esse visual lindo, com esse local maravilhoso. Então, obrigada também aos nossos patrocinadores, o Ricardo vai colocar aqui. Eu não vou ficar citando eles porque eu creio que daqui a pouco a lista vai ser enorme. E quem sabe ali no nosso Instagram, esse ano também eu quero começar a falar mais sobre isso, porque eu não faço nada sozinha. Para que eu estivesse aqui com o microfone na mão, existia uma equipe arrumando todo o cenário, veio pessoas de fora. E, gente, isso é o reino, e todo mundo junto é um corpo. Eu não sou perfeita sozinha, eu preciso ser complementada com os demais. E que você tenha isso no seu coração. Em o nome de Jesus, obrigada pela tua presença. E até o próximo Tete a Tete. Deus abençoe. Tchau. Eu entendi que o caminho pedras terá. Eu vi em campo aberto se erguer construção. E foi com muitas pedras, e foi com muitas mãos. Eu vi o meu limite vir diante de mim. Eu enfrentei batalhas que